E aí, pessoal, olha a gente Sim. aqui de novo, aula 3. Estão gostando? Isso aí. Sim, Ó, sim. vocês fizeram uma declaração poderosa para mim entre as sessões. Você pode dizer de novo, Kenny? O que você me disse? Eu estava dizendo que se você não tivesse sido obediente àquele pastor, o que isso teria feito à sua família, aos seus filhos, ao seu legado, aos filhos de Adson, ao seu casamento? Será que ele estaria casado com Julie? Eu pensei muito sobre isso. Isso me tocou profundamente quando você disse. E eu percebi que não apenas nós afetamos a nós mesmos, mas também ao nosso legado. Sim. Então, Isso aí. estabelecemos a importância de estar submetidos à autoridade direta de Deus. Agora, eu quero que, pelo resto das nossas 4 lições, falemos sobre a autoridade delegada. Então, eu vou ler direto a Escritura e depois a gente analisa ela, tá bem? Vamos lá, ó. Romanos 13, 1, 2, que toda alma esteja sujeita às autoridades governantes, pois não há autoridade exceto por Deus. E as autoridades que existem são ordenadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste também à ordenança de Deus, e os que resistem trazem julgamento sobre si mesmos. Então, Paulo está falando especificamente sobre líderes governamentais deste versículo. Existem 4 divisões de autoridade delegada em todas as nossas vidas, não é? Ok. E eu vou nomear aqui. Primeiro de tudo, a civil, e essa é a que Paulo fala especificamente, que acabei de ler para vocês, seria, sabe, o presidente, o vice-presidente, etc, etc. Até o policial da rua, a próxima é a família e a próxima é a social. E o que eu quero dizer com autoridade social? Os chefes, professores, treinadores, não é? O seu líder de grupo ou qualquer outra coisa. A 4ª é a autoridade da igreja, não é? Então, vamos falar... Deixa eu só falar para vocês. Muitas das escrituras que eu vou mostrar, pode ser que algumas divisões específicas, olha só, geralmente, porque tem exceções, mas geralmente a instrução para uma se sobrepõe a todas elas aqui. E eu vou tentar ficar com a que se sobrepõe a todas elas, a menos que eu fale especificamente sobre uma dessas categorias, essas divisões, tá bem? Então vamos lá. Ok. Vamos analisar primeiro por virtude, ok? Palavra Sim. por palavra, declaração por declaração, e vamos lá, que toda alma, sim, pode-se dizer, toda alma significa você e eu, não é? Sim. Ninguém está isento. Isso aí. E eu posso fazer uma declaração aqui? Não são sugestões. Quer dizer, vocês sabem que Deus não dá sugestão, né, gente? Suas palavras Verdade. Sim. Verdade. devem Aham. ser tratadas como comandos, não é mesmo? Isso aí. Comandos de amor, ué. Lembrem-se, Paulo diz que eu sou um servo amoroso, então são Ok. comandos de amor, porque sabemos que, em última análise, ele está fazendo isso para o Sim, nosso bem. sim. Que toda alma esteja sujeita às autoridades governantes. Então, essa palavra sujeita é uma palavra muito interessante. É a palavra grega upotasso. E, na verdade, é um termo militar grego. Isso significa organizar divisões de tropas sob o comando de um líder, mas em uso não militar. Era uma atitude voluntária de ceder, também de cooperar, assumir a responsabilidade e também de carregar um fardo. Então você pode ver aqui que isso está falando sobre o quê? Que nos colocamos voluntariamente sob aquele líder, prontos para obedecer o que ele nos pede para fazer, entendem? Então isso quer dizer o quê? Que Deus diz que toda alma tem que estar sujeita às autoridades governantes. Então vamos continuar lendo. Ele disse, pois não há autoridade exceto Deus. Agora lembre-se, na primeira sessão eu disse todas as autoridades são de Deus, mas nem toda autoridade é piedosa, porque tem líderes ímpios, certo? Mas não há autoridade exceto Deus. E as autoridades que existem são ordenadas por Deus. Agora, essa palavra ordenada é a palavra grega tasso, que significa designar, ordenar ou estabelecer. Mas de forma alguma essa palavra tem implicação de acaso. Não é acaso, gente. Deixa eu falar uma coisa. Quando foi que eu aprendi isso pela primeira vez? Eu vou meio que entregar a idade? Vou entregar a minha idade, tá? Então eu era bem jovenzinho quando o presidente Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos. Foi em 92, né? Sim. Sim. Eu fiquei deprimido 3 dias, Uau. tá? Tô falando sério, literalmente deprimido. Até o 3º dia, quando Deus falou comigo tão claramente, e ele chegou para mim e me viu me afundando naquela depressão por Sim. 3 dias, na minha desobediência, e ele me disse, Sim. filho, ninguém chega a cargo nenhum sem que eu saiba. Uau. Isso aí. E aí eu pensei, uau! Aí a minha atitude totalmente mudou e comecei até a orar pelo presidente Clinton. E depois eu falo sobre isso para vocês, tá? Não é por coincidência, não, tá bem? Então, olha lá, toda autoridade é de Deus, e eu vou dizer sempre isso, mas nem toda autoridade é
piedosa, entenderam? Então vamos adiante com Romanos, olha lá. Então, portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E aqueles que resistem trazem julgamento sobre si mesmos. Então, quando você resiste a uma autoridade delegada, você está resistindo àquele que Deus instituiu. Sim. Aquele que lhe delegou autoridade. Sim. Em essência, resistindo ao próprio Verdade. Deus. Isso aí. Sacaram? Então, eu sei que tem um monte de perguntas surgindo na cabeça agora. Meu Deus do céu! E se o meu líder disser para eu fazer isso, fazer aquilo outro? Então, calma, que eu já vou chegar lá. Eu juro que vou cobrir tudo isso. Só fiquem comigo. Vamos lá. Então, vamos desenvolver essa parte aqui e olha só. Você traz julgamento sobre si mesmo. Lembrem-se, eu não estou ensinando para nenhum de vocês que vocês têm que se submeter a qualquer preço. Eu mesmo, como pessoa que já cometeu tantos erros sob autoridade e trabalhei para esses dois grandes ministérios, eu também trouxe algumas formas de julgamento sobre mim mesmo. Então, de verdade, eu não quero que ninguém se submeta a algo que não quer, tá? Esse é o meu coração. Então acreditem em mim, vamos lá. Então eu estou por você, Deus está com você também. Isso é o que ele está dizendo por você, tá bem? É para o seu bem. Então, a resposta comum que todo mundo ouve, só um minuto, olha só, peraí, existem líderes maus, cruéis e desonestos. Como é que a gente lida com isso, gente? Sim. Então, por que Deus ia dar autoridade para esses caras? Sim. Esse comportamento Isso aí. não é correto. Isso aí. Essa é uma boa pergunta. Por que Deus daria a alguém que é cruel e desonesto esse tipo de autoridade? Vamos dar um exemplo na Bíblia? Então, vamos pensar em alguém como Hitler ou Stalin. Quer dizer, não teve ninguém mais cruel como líder do que Hitler e Stalin, não é mesmo? Nos últimos 100 anos, Hitler e Stalin ganham. Sim. Mas o faraó. Pensem num faraó. O faraó escraviza uma nação inteira, não é? Dá a eles sobras e moradia ruim, marca de chicotadas às costas de gente inocente, faz elas trabalharem para o faraó para construírem a herança do povo dele e sem receberem coisa nenhuma, matando suas crianças a sangue frio. Isso é um líder muito, muito perverso. Sim. Então, Deus colocou o faraó nesse cargo? Vamos falar sobre isso agora. Se olharmos para Êxodo 9:16 e depois Romanos 9:17, dois lugares na Bíblia, essa é a palavra direta de Deus ao faraó. Pois eu te levantei. Deus disse isso ao faraó. Eu te dei autoridade. Estão vendo isso? Como Deus levantou o faraó? Para entender como Deus ergueu o faraó, vamos ter que voltar lá para Abraão. Vamos lá então? E Deus fala para Abraão um dia, veja o que ele diz para ele, olha só. Por 400 anos, os seus descendentes serão estrangeiros em um país que não é deles e serão escravizados e maltratados quando chegarem lá. A Bíblia do Rei James diz afligidos. Então eles serão escravizados e Deus diz isso ao Abraão, gente. Você gostaria que Deus dissesse para você que os seus filhos e os filhos dos seus filhos seriam escravizados e maltratados por 40 anos? Entende isso aí? Isso nos levaria ao ano de 2400 da Era Moderna. Não é isso? Isso não é uma coisa para a gente comemorar, não. Mas ainda assim, Deus diz isso ao Abraão. Então, como os filhos de Abraão ficaram sob o faraó? Foram desobedientes? Foram perversos? Bom, um filho de Abraão era Isaac. Esse era muito piedoso. Jacó era meio instável, mas se tornou piedoso também. Daqueles 12 filhos, o mais piedoso de todos era o José. Os irmãos de José o invejavam. Deus lhe dá o sonho da liderança, então os irmãos vendem ele como escravo para o Egito. Ele vira escravo no Egito por 10 anos, é acusado de uma coisa que não fez, vai parar na masmorra. Lá ele interpreta os sonhos de dois caras. Vocês lembram dessa história? Aí Deus dá ao faraó um sonho de que haverá 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Vocês devem lembrar dessa história, não é, pessoal? Mas o faraó não consegue interpretar esse sonho aí. E alguém diz para ele, tem um cara lá na masmorra que interpretou meu sonho e a coisa virou realidade. José vem, interpreta o sonho, o faraó gosta disso e transforma ele no número 2 no Egito, né? Então, a fome vem não apenas sobre o Egito, mas sobre o mundo inteiro. Então, adivinha agora quem é que não tem comida? Jacó, o neto do Abraão, conhecido também como Israel, não é? Então, ele e os filhos estão morrendo de fome. E ouvem que só tem um lugar que tem comida. Graças à sabedoria de José, que orientou o faraó sobre o sonho dado por Deus, só os egípcios têm comida. Daí todo mundo vai para lá, José se revela, e todos os descendentes de Abraão, cerca de 70 pessoas, acabam no Egito sob o faraó. Por que Deus não deu o sonho a Jacó? Porque
Por que não deu sonho a Israel e deixou todo mundo ir lá? Quer saber? Porque ele queria o faraó, o homem mais poderoso do mundo, o líder mais rico e poderoso do mundo. Ele o levantou, entenderam? Foi isso que ele fez. Ele levantou o faraó. Agora, por quê? Então, olha só, eu quero confirmar que eu não estou aqui ensinando heresia, tá bom? Eu quero que vocês saibam e vejam por que José diz aos seus irmãos quando ele se revela isso aqui, ó. Mas agora não fiquem tristes e zangados consigo mesmos, porque me venderam para o Egito, pois Deus me enviou para preservar a vida. Ele me enviou 2 vezes, antes de vocês, para preservar a sua posteridade na terra e salvar as suas vidas num grande livramento. Não foram vocês que me enviaram, mas Deus, 3 vezes. Agora, vai que José estivesse meio confuso, né? Olha só o que o Salmo diz aqui, ó. Deus enviou um homem cujo nome era José para ser escravo. Agrilhoaram ele. Foi Deus quem enviou José para lá e foi Deus quem deu sonho ao faraó. Não deu sonho a Israel, o neto de Abraão. Por quê? Porque Deus faria isso. Nesse incidente, obtemos a sabedoria sobre isso, e por causa da redenção. E por quê? Peraí, redenção? Esses caras foram brutalmente escravizados por 400 anos. O que isso tem a ver com redenção, gente? Lembrem-se que, até aquele ponto, ninguém na Terra sabia quem era Deus, só Abraão. Só Abraão, Isaac, Jacó e os descendentes dele. E até alguns dos descendentes não sabiam depois de 400 anos. Por que disseram a Moisés, quem te enviou? Quais foram as primeiras palavras do faraó a Moisés? Quem é esse senhor que diz que devo largar os meus escravos? Devo obedecê-lo? Lembram? 40 anos depois que Deus os libertou do Egito, né? Bom, vamos lidar com isso. 40 anos antes, depois que Deus terminou com o Egito, todos os egípcios sabiam quem o Senhor era, lembram? Todos eles. Todos, até os que respeitavam Moisés, porque diziam que seu Deus é o verdadeiro Deus, é o Deus do céu e da terra. 40 anos depois, os espiões entraram em Jericó. E Raabe diz, os homens de nossa cidade estão desmaiando de medo, porque sabemos que o Deus que destruiu o Egito, o verdadeiro Deus, está entre vocês. Não é incrível? Então avançamos centenas de anos depois disso, e quando eles, sob Eli, trouxeram a arca, quando Finéias trouxe a arca, toda Israel enlouqueceu, e os filisteus disseram, esse é o Elohim, esse é o Deus que destruiu os egípcios durante o êxodo. Então o que aconteceu foi que agora o nome de Deus era conhecido em toda a terra, e foi o começo daquela profecia a Abraão, onde todas as famílias serão abençoadas, inclusive as nossas. E isso temos que entender. Tem coisa mais importante para Deus do que o nosso conforto pessoal. E essa é a redenção das almas. Pensa comigo, se Jesus colocasse o conforto pessoal dele acima de nós, ele nunca teria morrido naquela cruz, gente. A Bíblia diz, tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Existem momentos, muitos momentos, em que Deus permitirá que pessoas estejam sob a autoridade de líderes desse jeito e suas ações claramente não refletirão a Deus de forma alguma. Um dia esse líder enfrentará julgamentos, porque a Bíblia declara que líderes serão julgados com maior rigor, porque eles têm as almas. Foram-lhe confiadas as almas. Porque Deus tem pleno conhecimento de quem está liderando, seja no âmbito civil, âmbito social, âmbito familiar, no âmbito da igreja, ele sabe. Quer dizer, não foi Deus quem colocou Davi sob liderança de Saul? Não foi Deus quem colocou Samuel sob Eli? Agora há 2 dos maiores homens na Bíblia, gente. Samuel e Davi. Os 2, Deus colocou sob líderes bem corruptos. Vocês percebem? E eles acabaram se tornando grandes líderes. Nada disso foi acidental, pessoal. E a gente vai falar disso agora. Vamos lá. Então, vamos restabelecer as 4 divisões de autoridade. A civil, familiar, social e eclesiástica. Agora vou abordar cada uma delas nas próximas 2 sessões. Bora lá? Mas ao longo dos muitos anos, ouvi repetidamente, e isso é uma coisa bem comum, viu? Que sempre que ensino sobre isso, ou as pessoas já me ouviram mencionar, a primeira pergunta é a obediência. É incondicional, John? E eu tenho que obedecer, não importa o que meu líder diga? Essa é uma pergunta muito boa. Eu quero deixar bem claro para vocês, porque eu estou quase preocupado que vamos perder pessoas em nossas lições se não ouvirem o que tem a dizer sobre isso, ou o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Vou abordar isso agora. Vamos lá. Demorou. Eu quero fazer isso em Hebreus 13:17.
Vejam, em Hebreus 13:17, vemos que Paulo fala especificamente sobre a liderança da igreja, porque, olha, eles cuidam de suas almas. Falamos especificamente sobre a liderança da igreja, e isso se expande. Obedeçam os que governam vocês com submissão, pois eles cuidam de suas almas como quem deve prestar contas. Que façam isso alegre e sem tristeza, pois seria desvantajoso. Claro, não fala sobre o líder, mas sobre nós mesmos, todos nós, não é? Olha só o que ele diz. Obedeça àqueles que governam com submissão. Agora, quantos de vocês sabem que podemos obedecer, mas não necessariamente submissos? Eu lembro de quando eu aprendi isso pela primeira vez, sabe? Eu estava trabalhando para essa enorme igreja, né? Uma das maiores igrejas do país. Eu era assistente executivo do pastor, que é um jeito bonito de falar o faz tudo glorificado. Então, eu tratava dos seus cuidados pessoais, necessidades da família. Lembro que uma vez eu estava no estacionamento do mercado e acabei de comprar mantimentos para a família dele e eu comecei a chorar, porque eu pensei, poxa, 8.000 pessoas nessa igreja, porque justo eu sou aquele que cuida desse cara. Que pecado eu fiz para merecer isso? Bom, essa lua de mel durou cerca de 1 ano e meio, e aí passou, e agora eu comecei a criticar o pastor porque eu estava muito pertinho dele. Eu achava que eu era criterioso, mas eu estava sendo crítico mesmo. Veja, qualquer um pode ser crítico, tudo que precisa é 2 olhos e um cérebro, não é? Mas para discernir, Filipenses capítulo 1 diz que todo discernimento é enraizado no amor de Deus. Eu estava sendo crítico. E não meticuloso, estava sendo crítico mesmo. Que criterioso, coisa nenhuma. Eu estava sendo crítico do meu pastor, pessoal. E eu falei para minha esposa e estava dizendo um monte, até para amigos próximos da gente. E teve uma noite que, depois de 6 meses, eu fui para a casa dessa família que também estava na equipe executiva e fazia uns 6 meses isso. Deixa eu falar para vocês. Meu pastor era provavelmente um dos maiores pregadores da América, e por 6 meses inteiros eu não absorvi nada do que ele disse. Sabe qual era a palavra da moda na minha família naquela época? Eu dizia para Lisa, não estou sendo alimentado. Não estou sendo alimentado na minha própria igreja. Então, uns 6 meses depois, a gente teve um casal na nossa casa que foi jantar com a gente, e aí eu soltei isso no jantar também, e disse, gente, eu não estou sendo alimentado. E eles, a gente também não está. Que conversa espiritual. Eu sei lá que espírito era, mas era uma conversa espiritual. E eles estavam tipo, meu Deus, a gente não está recebendo mensagem nenhuma desse pastor. Então nós decidimos ao redor da mesa. A Lisa quieta o tempo todo, nós determinamos ao redor da mesa, nós 3, eu, o marido e a esposa, que nosso tempo naquela igreja tinha chegado ao fim e Deus permitia que secássemos a videira para que, quando saíssemos daquele oásis, não sentíssemos falta e nunca mais voltássemos lá. Já tínhamos aguentado demais, enfrentado demais. Então, 2 dias depois, eu estou orando e eu posso fechar os olhos agora e lembrar exatamente o que aconteceu, porque eu nunca vou esquecer o que Deus me disse. Eu estava orando e o Espírito Santo me disse, olha, John, o problema não é o seu pastor, não. O problema é você, cara. E eu fiquei tipo, o quê? Ele disse, filho, você continuou dizendo que não está sendo alimentado, mas o que Isaías 1,19 diz? Eu citei porque eu sabia de cor. Se disposto e obediente, comerás o melhor da terra. E o Senhor disse, aí está o problema. Eu disse, espera aí, Deus, eu sou obediente, eu faço tudo o que meu pastor fala para eu fazer, meu Deus. E ele disse, filho, não só o obediente, se for disposto. O disposto lida com atitude. Obediência lida com ações. E a sua atitude é podre. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. E ele me lembrou de quando eu era criança, quando eu era adolescente. O meu programa favorito, e agora eu vou entregar a idade, era um programa chamado Beretta. E era sobre esse detetive de Newark, Nova Jersey, e um pássaro chamado Fred. E era muito engraçado. O nome do ator era Robert Blake, se não me engano, e eu assistia toda quarta-feira à noite. Começava às 9 e terminava às 10, e 10 horas era hora de dormir na casa dos Bevere. E sendo eu o único menino de 6 filhos, quem era o cara que levava o lixo? Eu. Então,
Toda manhã de quinta-feira, o lixeiro vinha sempre antes da gente acordar. Eles vinham cedo, né? Então, o meu trabalho era garantir que o lixo estivesse no final da estrada. Então, era quase sobrenatural como isso acontecia. A minha mãe entrava no meio do programa, no clímax, bem na hora em que o galo dava ao Beretta a informação de que ele precisava para pegar o criminoso, entendem? Minha mãe entrava no meio do programa, olhava para mim e falava assim, meu filho, você deixou o lixo lá fora? E eu dizia, não, senhora, ainda não. E ela dizia, então eu quero que faça agora. E eu dizia, tá bom, senhora. E eu pegava o lixo, levava os baldes para baixo, eu era obediente, parecia que eu estava submisso, que eu tinha uma boa atitude, mas por dentro eu ficava, eu não posso acreditar, você não pode esperar até o final para entrar, não, mãe, pelo amor de Deus, mãe. E Deus me lembrou de que era exatamente assim que eu estava fazendo com aquela igreja. Verdade. Então, eu me arrependi naquele momento. E na manhã seguinte, no domingo seguinte, mesmo pastor, mesma série de mensagens, eu estava no mesmo assento. E todo o céu se abriu. E sabe o que eu fiz? Eu chorei por 40 minutos quando meu pastor pregou. E eu pensei, o que eu perdi nos últimos 6 meses por causa da minha atitude? Nós temos um vídeo que a nossa equipe montou e é absolutamente incrível. Chama-se Falando Francamente e acho que vai ilustrar bem esse ponto. Vamos ver? Ok, então o que esse dispositivo está fazendo é capturar meus pensamentos e transmiti-los para seus fones de ouvidos. Sim, tudo bem. Coloquem seus fones de ouvidos. Tá, agora assistam isso. Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão ouvindo meus pensamentos em tempo real. Demais. Uau, isso é fantástico. Isso é incrível. Não é legal? Fantástico. Eu sei. Senhor Anthony, tenta Ok, você. tá bom. Vamos lá. Se vocês não atingirem seus números trimestrais, todos estão demitidos. Não. Então, o poder disso é que você pode enviar um e-mail com seus pensamentos, ok? Imagine que você está atolado em um projeto. Você pensa e ele envia Ótimo. automaticamente. Nossa, isso é ótimo. E aí, pessoal? Oh, Ei, bem-vindo, eu Frank. sinto Ei, muito Frank. por estar atrasado. Desculpa pelo atraso. Espero não ter perdido muito da grande Não, sem apresentação, problema. cara. Oh, Charles, adorei o cabelo. Pessoal, espera só um segundinho. Eu tenho que aproveitar esse momento para elogiar esse cara. Frank, como todos vocês sabem, tem superado seus números de venda trimestralmente. Sério. Eu confiaria meus filhos a esse Bem, cara. senhor, todos sabemos que isso é apenas por causa da sua grande liderança. E, é claro, a qualquer momento eu amo seus filhos. Esses filhos são os pestinhas. Frank, você... Na verdade, vamos esperar um pouquinho. Frank, sobre aquele projeto trimestral que eu te dei, como é que está indo? Tá indo ótimo, na verdade. Sabe, deixa eu aproveitar essa oportunidade para dizer que é uma honra, senhor, que você realmente confie em mim com isso. Sim, apenas mais uma perda de tempo, como todos os outros projetos que você me atribuiu. Sério? Melhor reunião do dia. Frank, bom, todos nós aqui podemos te ouvir. Bem, sim, claro, quer dizer, você não vê que eu tô falando com o Sr. Anthony? E você não vê que deveria tentar algo novo com seu cabelo de vez em quando? Você acha que ela percebe o quão horrível é o cabelo dela? Quero dizer, parece um ninho de pássaro. Isso é tão verdade. Chelsea, eu sinto muito. Chelsea, sinto muito. Qual o problema dela? Então, o que eu tava dizendo é que esse dispositivo... Essa é a sua grande apresentação em que você vem trabalhando a semana toda? Cara, eu tô tão animado pra ouvir sobre isso. Obrigado. Absolutamente. Por que você sempre faz essas invenções estúpidas? Você realmente acha que vai conseguir uma promoção por esse pedaço de lixo? Eu vou dar um soco bem no meio da tua cara. Ok, pessoal. Acho que é o suficiente por hoje. Frank, você pode garantir que terá esse projeto pra mim até o final da próxima semana? Absolutamente. Eu tô bem animado pra terminar tudo, senhor. Tão animado quanto estou pra ver você se aposentar, velho. Todos sabemos que posso administrar essa empresa muito melhor do que você. Eu não acredito que ele fez isso. Então, Tom, o que é isso, cara? Este é um dispositivo que captura os seus pensamentos e os transmite para todos ao redor. Todos. Espera, então... Isso é um dispositivo que... transmite... meus pensamentos? Droga! Ele
Ele tá... Ele tá ligado agora? Ele tá... Tem estado ligado o tempo todo. Sim. Ok, vocês sabem, pessoal, eu não tenho certeza do que Frank. vocês ouviram nos últimos... Sim, Você tá demitido. sim, ok. Tá certo então. Vejo você depois, Tom. Ou não? Não. Tchau, Frank. Sim, sim. Foi bem legal. Acho que ilustra bem aquele ponto que eu falei para vocês, não é não, pessoal? Então, você pode ser obediente sem ser submisso ou disposto, não é? Também pode Sim. ser submisso sem ser obediente e obedecer ao líder enquanto é submisso. Porque a submissão, acima de tudo, é uma atitude sua. Obediência lida com ações. Lembrem da parábola de Jesus que ele conta sobre os 2 filhos. O primeiro diz o quê? Claro, pai, eu faço sim, eu vou trabalhar no campo, e ele não faz isso. O outro diz não, e depois faz. Segundo Jesus, quem fez a vontade do pai não foi o primeiro, foi o segundo. Então, o negócio é o seguinte, queremos ser dispostos e obedientes, Sim. não é? Sim. Então, aqui está a situação. Quero que você entenda a submissão. Quando a Bíblia fala submissão, lida com atitude de coração. Obediência. A Bíblia fala de nossas ações. Estão me acompanhando? Então, onde é que traçamos a linha? Aqui é onde fica realmente importante. Presta atenção. A obediência é incondicional? Vou fazer a pergunta de novo, hein? A obediência é incondicional? E a resposta é não. Porque há um momento, e eu enfatizo apenas um momento, em que a Bíblia nos diz para não obedecer à autoridade. Isso é quando essa autoridade nos diz para não fazer o que está na Bíblia, ou quando nos diz para pecar. Vocês entendem esse ponto? Se lembrarem de Shadraque, Mesaque e Abdenego, eles chegaram à Babilônia, Nabucodonosor era rei, a quem Deus chamou de meu servo, em Jeremias 25:9 e 27:5-37, um cara tão desobediente a Deus que ele era como um cavalo selvagem. Mas Deus o chamou de meu servo porque deu autoridade a Nabucodonosor. Nabucodonosor constrói uma estátua de 27 metros e diz que toda vez que tocar uma música você tem que se curvar e adorá-la. Isso viola o segundo mandamento. A música toca, todos se curvam, exceto Shadraque, Mesaque e Abdenego. Eles ficam de pé, não se curvam não. Tá bom? Aí o rei vai e ouve sobre isso e fica furioso quando Shadraque, Mesaque e Abdenego são levados diante do rei. E olha só o que eles dizem para ele. Observem bem aqui, ó. Se formos jogados na fornalha, porque essa era a penalidade por não adorar a estátua, o Deus a quem servimos é capaz de nos salvar. Ele nos resgatará do seu poder, sua majestade. Mas mesmo que ele não faça, deixamos bem claro para você, sua majestade, que nunca serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que você ergueu. Ou seja, eles não obedecem ao comando de pecar. Em outras palavras, Nabucodonosor para eles era um idiota. Eles dizem, você é um babaca idiota, imbecil, a gente não vai obedecer você de jeito Sim. nenhum, imbecil. Sim. É. De jeito nenhum. Eles não obedecem ao comando de pecar, mas mantêm a atitude submissa. A Bíblia ensina submissão incondicional à autoridade. Incondicional, mas não obediência incondicional. Na verdade, deixa eu mostrar isso para vocês. Vamos olhar isso de uma perspectiva familiar. Dá para fazer isso rapidinho? Na verdade, nas próximas lições vamos falar de família mesmo, né? Então vamos lá. As esposas devem aceitar a autoridade dos maridos. Olha só. Então, mesmo que alguns maridos se recusem a obedecer às boas novas, suas vidas piedosas falarão com eles sem palavras. Então, se o marido não obedece a palavra de Deus, quem é maltratada? A esposa. Entenderam? Eles serão, mas veja, o que Pedro diz, eles serão conquistados a observar suas vidas puras e reverentes. Em outras palavras, seu coração submisso. Mas uma esposa deve obedecer ao marido se ele disser para pecar? Não. Vamos dizer que o telefone toca e aí a esposa atende e aí ela vai... Amor, o seu chefe está no telefone. Aí o marido diz, não, fala que eu não estou em casa. Ela diz, querido, eu te amo, eu posso dizer para o seu chefe que você não quer falar com ele, ou você atende, mas eu não vou mentir para ele de jeito nenhum. Isso é submisso. Ela podia dizer, seu idiota, por que eu casei com você? Não, ela diz, querido, eu não vou obedecer ao seu comando de pecar, entenderam? Então ela mantém uma atitude submissa, mas não volta atrás. O marido diz, não vá à igreja nunca mais. Ela responde, querido, eu te amo muito, sua comida está no fogo, mas Deus disse para eu não deixar de me reunir, então agora eu vou pegar as crianças e vou para a igreja, sim senhor, tá?
é submisso, pois há na Sim. Bíblia uma atitude não escrita que ensina submissão incondicional. É a nossa atitude. Mas ela não obedece ao comando dele. Na verdade, deixa eu falar, Deus abençoa aqueles que se recusam a obedecer ordens que conduzem ao pecado, certo? Olha só, o exemplo das parteiras. O faraó ordena que elas matem os meninos, lembram? Contudo, elas não matam ninguém. E por quê? Porque temiam a Deus. E por isso as parteiras rejeitaram as ordens do rei. Afinal, ele mandava matar criança? Que é isso? Sim. Sim. Elas permitiram que os meninos vivessem também. E porque as parteiras temiam a Deus, porque obedeceram a ele, não ao rei, elas ganharam famílias próprias. Então foram abençoadas. Olha só, Paulo, não é? Chama o sumo sacerdote de sepulcro caiado. Lembram? Além disso, vamos voltar ao início para Pedro e João. O mesmo grupo disse a Pedro e a João que não podiam pregar em nome de Jesus ou ensinar em nome dele. Mas isso viola a palavra de Deus, porque Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho, lembram? É. Então, olha o que os caras dizem. Veja o que Pedro e João respondem para eles. Você acha que Deus quer que obedeçamos a você ao invés dele, é? Olha só. Sim. E você sabe o que a Bíblia diz? Com grande poder, e isso foi logo depois de se recusarem a obedecer, tá? Com Uau. grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição. Deus abençoou a desobediência deles à ordem de pecar. E se você olhar para a atitude submissa, olha só para Paulo. Ele chama o sumo sacerdote de sepulcro caiado. Ele é esbofeteado no rosto, não é? E chama o sumo sacerdote disso. Olha só o que Paulo diz. Sinto muito, irmãos, eu não percebi que era o sumo sacerdote. Paulo responde, pois a Escritura diz que você não deve falar mal dos governantes. Então você vê, os discípulos tinham a postura de que não tinham que obedecer os comandos, os líderes, porque, olha, os fariseus, eles não eram só líderes espirituais, eram líderes políticos de Israel, porque Roma deixava essas nações se governarem sozinhas. Então, Paulo e seus apóstolos tinham uma atitude assim, ó, se eles nos mandarem pecar e nos mandarem desobedecer a palavra de Jesus, não vamos fazer isso, vamos manter uma atitude submissa. Paulo pediu desculpas e disse, sinto muito por dizer isso a você. Então ele manteve a atitude de respeito para com o sumo sacerdote que deu na cara dele, não é? E vejam isso, ele foi submisso. Há muito mais a abordar e eu espero que tenha esclarecido alguns medos, porque tenho certeza de que tem muitos medos aí. No começo a gente falava sobre como a alma está sujeita a autoridades de governantes e que não podemos achar que Deus nos faria obedecer a uma autoridade que nos faça pecar. Temos que obedecer a sua palavra. Há uma autoridade superior, então isso eu vou enfatizar bastante isso. Quero que seja enfatizado o tempo todo durante a lição nesse curso e vou enfatizar isso em cada lição que está por vir também. Mas estamos começando a entender a bênção, a provisão, a paz que vem de se submeter à autoridade de Deus, seja ela direta ou delegada. Mas não se preocupem, nós vamos falar muito mais sobre isso nas próximas aulas. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.